Então, muito bom dia. Hoje é dia 27 de outubro de 2024. É o nosso 34º encontro do Clube do Desenho e a gente vai estar olhando para as cabeças de lobos e ursos agora na visão de três cores. E é bem exigente, mas é bem gostoso cada vez que a gente empurra as nossas fronteiras um pouquinho mais para frente, né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é exatamente o que a gente está falando quando a gente fala dos três quartos, né? Então, aqui a gente tem, olha, essa laranja com essa linha desenhada. E quem quiser fazer, depois ter uma laranja pintada em casa, é bem legal. Para até desenhar a laranja ou para usar como um recurso com os alunos, para a gente poder mostrar o que a gente quer dizer com os três quartos, né? Então, é essa vista que não é nem frontal, isso aqui é bem frontal. Então, quando eu tenho um volume, uma esfera, e eu tenho uma linha desenhada, como o globo, né, terrestre, e ela está bem de frente para mim, eu enxergo uma reta. Mas conforme eu vou virando isso para um lado ou para o outro, essa reta vai se tornando curva. Eu acho que vocês conseguem enxergar, né? Como isso vai se curvando. Então, aqui eu tenho o frontal, e quando eu chego aqui do outro lado, que eu já nem enxergo mais a linha, eu tenho o perfil. Então, são dois pontos marcantes, frontal e perfil. Todo o resto que está entre o frontal e o perfil é três quartos. Então, eu tenho uma enorme possibilidade dessa visão de três quartos. Inclusive, também se eu considerar a linha do olho. Então, aqui, se eu penso só em relação ao que é o eixo central da nossa cabeça, né, com o nariz no meio, um olho do lado e do outro, mas agora eu considero essa cruz, que é a cabeça, onde a gente tem a relação do eixo do nariz com o eixo do olho, eu também posso considerar posições em que a cabeça levanta e, portanto, eu vou enxergar menos da parte aqui de cima, ou a cabeça abaixa e eu vou enxergar menos da parte aqui de baixo. Então, eu enxergo mais o crânio ou eu enxergo aqui mais o queixo, tá bom? E também é importante lembrar uma coisa que nós vamos desenhar depois para nos ajudar, é que aqui a gente vai ter sempre paralelas, tá? Então, eu poderia dizer, aqui é o olho, um pouquinho mais em cima seria a linha da sobrancelha, depois a linha da testa ou a linha do cabelo, aqui a linha do fim do nariz, a linha da boca, a linha do queixo, são todas linhas paralelas. Então, a hora que eu mexo, que eu viro a minha cabeça, eu posso inclinar para um lado e levantar ela um pouquinho, essas paralelas vão continuar sempre paralelas, tá? Isso vai ser uma super ajuda para a gente poder, na hora de desenhar, localizar a relação da ponta do nariz com o olho, por exemplo. E ajuda muito se a gente lembra que isso tudo são paralelos, tá bom? Então, acho que dessa parte, se eu precisar, eu volto a pegar a laranja. É muito legal se a gente pode ter esses recursos, né, mais visíveis. Ah, e uma outra coisa. Ah, lembrei, eu sabia que eu queria falar mais uma coisa. Quando a gente trata da cabeça humana, a gente tem pouca coisa que se projeta para frente do nosso crânio, né? Tem pouco nariz, mas mesmo os narizes grandes, eles são perto do rosto. Quando a gente entra com os animais, a gente vai ter essa parte do focinho, ó, a gente pode colocar um tubinho assim, e se projeta para frente. E aqui a gente se embanana um pouco, sabe? Porque é muita coisa que sai para frente. Às vezes a gente quer desenhar, então, uma coisa em três quartos, e como a gente não entende direito o que a gente está vendo, a gente acaba colocando o olho do lado, o nariz do outro, né? Ou a gente põe aqui de frente
e põe o focinho de lado, porque é difícil desenhar o focinho de frente. Mas aqui, nessa posição de 3/4, eu acho que dá para enxergar bem aqui no vídeo. Olha a importância dessa superfície aqui, seria o fundinho aqui do nosso potinho, mas que vai ser aonde, né, o focinho, o nariz e a boca vão estar inseridos. Então, isso é bem Hum, legal. E vocês podem ter potinhos de laranjas em casa e depois treinar como é que a gente vai enxergar isso tudo aqui, tá bom? Então, eu vou propor de cara, não, de cara eu vou mostrar umas, depois a gente vai fazer só uma brincadeira, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o PowerPoint. Só. Então, um pouquinho, mostrar para vocês qual é o ponto de vista que a gente vai estar usando hoje, que é essa ponto de vista dos 3/4 com essa cabeça em que a gente enxerga uma parte maior e uma parte menor. Essa é outra coisa muito, 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 muito importante. Então, ó, voltar para cá só um pouquinho, porque isso é uma grande ajuda se a gente está esperto para isso na hora de desenhar, tá? Na hora que eu tenho os 3/4, olha aqui, eu estou virando, e vocês podem olhar agora para os quadrantes, vocês vão perceber que esse que está aqui é maior do que esse que está aqui desse outro lado, tá vendo? sim. Então, o olho aqui vai ser maior e o olho aqui vai ser menor. O Tá. pedaço do nariz que está aqui vai ser maior e desse lado vai ser menor. É um Uhum. pouco óbvio, mas na hora de desenhar, a gente se embanana muito, 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 tá? Então, o pedaço da bochecha desse lado aqui é maior do que o lado de lá. A orelha aqui é maior e às vezes eu nem enxergo muito da orelha do lado de lá. Se está muito virado, às vezes eu nem enxergo a orelha do outro lado, tá bom? Então, a gente tem que ter, olha só, como referência saber que conforme eu vou virando, eu vou lidando com essa linha central que vou lidando com uma forma agora mais arredondada, que é bem reto. Mas a hora que eu vou virando e a hora que a gente for fazer o esboço da cabeça, a gente vai fazer uma linha curva. Outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente, a gente está lidando com paralelas. Essas paralelas vão nos salvar. E também que a gente vai ter distâncias e tamanhos maiores, dependendo do lado em que a minha cabeça está virada, tá? Então, se eu virar para o outro lado, óbvio, a mesma coisa. Mas a gente se banana. E outra coisa, lembrar que os animais que a gente vai estar desenhando, os mamíferos, eles muitas vezes têm essa projeção grande para frente e a gente tem que considerar, então, esse espaço que sai para fora e lembrar que isso tem um volume. Então, nós vamos usar muito essa superfície aqui, que está projetada para frente dessa superfície aqui, que seria a cabeça, né? E aqui, de novo, lembre, isso aqui é paralelo com isso aqui, tá? Então, isso também nos ajuda a nos localizar no desenho. E também lembrar que aqui, olha, essa linha que passa pelo meio também está passando pelo meio dessa outra superfície aqui. É só um plano que veio para frente, mas as divisões todas vão ser também iguais, tá? Então, a hora que eu tiver esse focinho nos 3/4, eu posso imaginar que a linha que corta, a linha eixo do nariz, e eu também vou ter um lado aqui maior do que o lado de lá. Então, essas leis estão valendo para aquilo que está mais perto, né, do crânio e aquilo que se projeta como focinho. Tá bom? Tudo bem até aqui? Joia. Porque sem isso a gente, nossa, é muito fácil a gente se embananar. E eu falo porque eu também luto com essas formas, tá? Não é tão tranquilo para mim assim. Então vamos lá de novo. Point, porque agora vocês vão conseguir enxergar direitinho, ó. Tá vendo? Se a gente traça aqui essa linha do centro, né, do eixo da cabeça, do focinho, dá para ver como esse lado aqui é maior do que o lado de lá. Em todos os sentidos. Se eu pego aqui também a metade
dessa narina, eu também estou vendo maior de um lado, menor do outro. Olha a boca que interessante, eu enxergo muito grande esse lado de cá, mas o lado de lá eu enxergo só uma manesquinho. Esse urso aqui está com a cabeça ainda um pouco mais virada do que a do lobo. Então eu quase não enxergo o olho do lado de lá. Olha como um pedacinho da narina do lado de lá está bem pequenininho em relação do lado direito, tá bom? E reparem também, vocês podem pegar, queria que vocês fizessem isso, eu vou mostrar, ó. Peguem um lápis e coloquem, assim, diante da tela, pode até fechar o olho, e vamos medir o que é a inclinação de uma orelha a outra, a inclinação do olho, a inclinação do queixo, para vocês verem como tudo está com uma. é, São linhas paralelas, tá? Então, aponta, né, coloca o lápis assim, de uma pupila até a outra. Depois sobe, vocês vão ver o começo da orelha em relação à cabeça, depois a ponta da orelha. Percebem como tudo respeita essas paralelas? Depois na do urso, façam a mesma coisa. Vocês vão ver que tudo está respeitando essa inclinação. Deu para ver isso? Como eu não estou vendo vocês, alguém tem que falar assim, só para eu ter Deu para certeza. ver. Deu para ver, ó. Deu, deu super Muito para Conseguiram? ver. interessante. É interessante, Inclusive, não? tem um Fala. corte mesmo, né? O lobo, por exemplo, o olho fica praticamente cortado pela metade, né? O urso Exatamente. também. Isso. E no urso está muito curioso que a gente ficaria pensando que o corte que sobraria seria como o do lobo, né? Aham. Seria um C, digamos assim. Não sei se eu estou sabendo me expressar. É, no lobo, o olho cortado, o que sobra é um C. No Aham. urso, o que sobra é o contrário disso. É um, Aham. é um, é um sinal de. Ai, meu Deus, não sei. Eu tô, É, é, ente- a- eu tô... é o gordinho, é o arredondado do D, porque Aham. cortou Isso. tanto que chegou no avesso, né? No outro lado. Isso mesmo, querida. Primeiro, porque são olhos diferentes, o do urso é mais redondinho, o do lobo é mais amendoado, e também porque a inclinação é diferente, né? Então, quando a gente olha, deixa eu ver se essa é uma foto diferente, acho que é. Olha, Uhum. então, conforme ele está mais viradinho para nós, ou menos viradinho, a gente vai enxergar formas diferentes, né? Agora, você fez uma. É a Marília que falou, né? Reconheci Isso, isso. Marília, você falou uma coisa importantíssima. Eu vou até olhar para vocês na hora de falar isso, que é você descreveu a imagem sem falar olho. Percebe? Ah, isso aqui tem a forma do C, isso aqui tem a forma do D, isso aqui parece um tio, isso aqui parece um triângulo. É mais fácil a gente desenhar quando a gente conta para a gente a forma em vez de falar olho. Porque quando a gente escuta a gente mesmo falar olho, a primeira coisa que aparece é um sinal de alerta falando: ai, como desenhar olho é difícil, não sei desenhar olho, não vai dar certo. Aí a gente volta para aquela forma do olho que a gente conhece, que é aquele, né, uma curva em cima, uma curva embaixo, e a gente vai repetir aquilo que a nossa cabeça entende como olho. Mas o nosso olho está vendo outra coisa. Às vezes o nosso olho está vendo uma linha. Às vezes o nosso olho está vendo um triângulo. Às vezes ele está vendo, como a Marília falou, um D ou um C. Então, façam isso. A hora que tiver uma coisa muito difícil para desenhar, conta para vocês o que vocês estão vendo. Ah, eu estou vendo uma curva que agora abriu mais, agora ela fechou, está mais estreita. Isso é uma grande ajuda, tá bom? Porque a nossa cabeça, às vezes, ela depõe contra a gente, ela vai contra a fluidez do olho e da mão. Ela fica tentando racionalizar uma coisa e ela atrapalha, tá? Então, olha que bonita essa imagem aqui desse olho, desculpa, urso, com a cabeça um pouco assim abaixada, um pouco o pescoço indo para trás, né? Também, se a gente vai buscar aqui as nossas paralelas, elas vão mostrar direitinho como é que essa, esse arranjo da cabeça tá. Olha a importância de achar essa linha do meio, tá bom? Então, só para vocês verem quantas posições bonitas a gente pode ter. E mais uma coisa importante: normalmente essa vista dos 3/4 é a vista mais natural.
porque dificilmente, né, o bicho pousa para nós bem de frente, assim, ou a gente quer fazer um desenho na lousa, ou a gente quer fazer uma coisa que tem um pouco mais de vida. Normalmente, essa vida está nesse jogo entre o que é totalmente frontal e totalmente de perfil. Então, se a gente tem um trabalho, um desenho para as crianças, ou se a gente está, enfim, querendo expressar alguma coisa, se a gente vira um pouquinho a cabeça, fica mais natural, fica mais vivo, tá? E aqui a gente falou dos ursos, aqui um pouquinho dos lobos também. Olha só que bonito esse gesto aqui, esse lobo sorrateiro, né? Essa pata que está indo com cuidado e essa cabeça um pouco virada. Olha esse olhinho, agora a gente pode falar, né? Ai, que olhinho mais amendoado, que forma bonita que é essa. Olha como ela sobe aqui embaixo, essa linha do olho, né? Ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe de novo. É isso que a gente tem que contar para a gente, quando a gente está desenhando. Então, para a gente começar, eu gostaria que a gente relembrasse um pouco as formas básicas da cabeça do lobo e do urso, e a gente vai fazer de frente mesmo. E aqui tem algo que já ajuda a gente a trazer um pouco dessa personalidade. No lobo, tudo é um pouco mais fininho e tudo um pouco mais pontudo. No urso, tudo é um pouco mais redondo. E a gente tem na cabeça do lobo essa forma de diamante, né? Ele tem uma parte um pouco mais reta aqui, depois esses dois lados primeiro, assim, que abaixam, onde tanto no urso quanto no lobo, olha, essa primeira queda aqui da cabeça, do lado da cabeça, é onde as orelhas vão ser inseridas. Aqui vocês veem que do lobo é mais, cai com mais velocidade. E aqui o do lobo fecha, né, formando essa forma de diamante. E o urso tem muito mais uma forma de coração. Aqui do lado é tudo muito mais redondo, aqui em cima também. Tem só aqui uma certa marcação desse eixo aqui do nariz, que acaba realmente trazendo uma forma um pouco de coração. A mesma coisa a gente pode enxergar aqui. Olha do lobo, como é importante essa aba aqui do lado, nessa linha da orelha. Olha como ela abre nessa altura aqui do olho e depois ela fecha. E do urso, como tem essa forma redonda de coração. Então, eu queria propor, aqui mais uma imagem para mostrar. Muitas vezes a gente pode procurar na internet, lá no Google, desenhos já feitos. E às vezes até um logotipo, alguma coisa assim, onde tudo foi muito simplificado, porque ajuda a gente a enxergar. A nossa dificuldade no desenhar não é a mão, é a gente entender o que que a gente está vendo. Então, né, entender, então tem uma linha central, a linha que gira, as paralelas, tudo isso é para a gente poder ajudar a, a cabeça entender o que o olho está vendo, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não consegue decodificar o que a gente está vendo. Então, aqui dá para a gente, nas formas simplificadas, perceber como o focinho do lobo é mais fino, como o do urso é mais largo. Aqui aparece muito bem desenhado, né, essa forma do coração, aqui a forma do diamante. Então, nós vamos começar com isso, tá bom? Nós vamos pegar uma folha simples e nós vamos só relembrar essas formas básicas, porque também ajuda a gente entender o que é que a gente está vendo. Então, aqui. E agora, quando a gente vai fazer esses esboços, esses estudos, é bem legal se a mão da gente ficar solta, tá? Se a mão brinca. Se eu vou fazer agora, nós vamos fazer dois círculos, tá? Então a gente não tem que fazer um círculo assim duro, que eu tenho só uma chance para acertar o círculo. Quando a gente faz assim, com essa dureza, com essa vontade de acertar muito rápido, a coisa fica pior.
Então, se a gente traça bem solto aqui assim, ó, e eu me dou uma chance para ir descobrindo aonde que a forma tá, é muito mais interessante. E essa postura a gente deveria levar para tudo que a gente for desenhar. A mão sempre solta. E no começo, um tatear. A gente querer ir com certeza não dá certo. A gente tem que ir tateando, buscando, se perguntando, mas o que que é mesmo que eu quero mostrar? Então, aqui, olha só, nós vamos fazer também bem solto essa linha central, a linha do eixo do nariz. E nós vamos, então, agora desenhar o que seria essa forma básica da cabeça, tá? Então, a gente vai ter aqui, no lobo, esse lado de cá vai ser o lobo, tá? A gente vai ter uma linha reta aqui bem no alto, que é o topo do nosso diamante. A gente vai ter aqui aquela caída que eu mostrei para vocês. Aqui as orelhas vão estar inseridas, vocês podem até fazer assim um pouquinho. E agora a gente não está fazendo obra de arte, tá? A gente está só brincando de achar as flores. Aqui a gente vai ter, então, a parte mais longa aqui do nosso diamante. E aqui eu posso ou fechar assim, ou colocar um pouco um triangulinho aqui assim, ou as duas coisas. E aqui eu tenho a cabeça do lobo. E olha que interessante, se eu já faço assim, essa forma amendoada, e se eu já puxo aqui uma coisa mais fininha, eu já posso ter o meu lobo aqui aparecendo, tá? E aí vocês vão me contar se deu certo. E aqui, quem quiser, pode um pouco fazer essa forma do pelo, só de brincadeira, assim. Que essa parte aqui, né? Olha, lembra, essa parte mais larga é mais ou menos onde está a altura do olho, tá? E aqui a gente tem essa abundância de pelos que fazem um pouco essa forma aqui. Deu certo? Posso ir adiante? Vou considerar que sim, então, tá? Sim. Joia. Então, nós vamos agora pro urso, tá bom? O urso agora vai ter uma expressão muito mais redonda. Então, aqui a gente já vai fazer a forma quase que de um coração, ó. Com essa entradinha que ele tem aqui, ó. Aqui a gente pode um pouquinho planificar e o resto mais redondinho, tá? Aqui a orelha do urso, ela é mais redonda. Ela pode ter uma leve pontinha, mas ela é mais redondinha. O urso vai ter muita papada, né? Ele vai ter muito volume aqui embaixo, porque ele é muito grande. Esse pescoço é todo grudado na cabeça. A gente pode fazer aqui a linha do olho. E a gente pode puxar agora um focinho. Isso aqui é bem esquemático, tá? Mas mais retinho. Do lobo a gente fez mais fino, né? Do urso a gente vai fazer mais quadrado, assim. E depois a gente vai estudar um pouquinho melhor como é que é isso daqui. E aqui a gente coloca dois olhos pequenininhos. Como eles estão de frente, assim, para nós,
pode fazer duas bolinhas pequenas, tá? E aqui pode até ser um pouco assim, essa forma, assim, para parecer menos um porquinho. Então, percebem que talvez a importância, assim, a coisa mais importante da gente. Legal. Se perguntar, quando a gente está estudando um animal, tanto o corpo quanto a cabeça, quais são as formas predominantes? É mais redondo, é mais pontudo? É coração, é salsicha, né? A gente também pode dar esses nomes, que não quer dizer, esse é um corpo de tal jeito, isso é uma perna de tal jeito, mas essa é uma forma mais alongada, que arredondou na ponta, é mais gordinho, é mais fininho, tá? Então, só com isso daqui, a gente já traz uma sensação de lobo e de urso, respeitando essa forma mais redonda ou a forma mais pontuda, mais de diamante, que a gente vê no lobo e no urso. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint, só para vocês poderem checar aquilo que vocês fizeram. Bem? Então, olha só. Orelha mais redonda no urso. Olha como a distância entre os olhos do urso dá a sensação que é menor, né? Porque a cabeça dele é tão grande que os olhos parecem muito mais juntos e os olhos são menores em relação à cabeça. Olha como esse focinho dele que se projeta é mais largo, é mais pesado. E ele tem esse beiço aqui que eu me apaixonei por isso. Nós vamos desenhar porque eu fiquei encantada. Tem tanto cara de urso isso, a hora que esse lábio meio que cai assim e fica um pouco solto. E olha que bonito, como realmente aqui embaixo fica um pouco mais fininho, a gente pode colocar aqui. No meu desenho eu não coloquei. A gente pode fazer um pouco do pelo assim, né? E aqui do lobo, como a gente enxerga realmente essa forma mais de diamante, como aqui do lado, onde as orelhas estão apoiadas, é muito mais pronunciado, né, bem mais para dentro, o que faz, então, a testa dele ser menor em relação à do urso, e como o focinho é todo mais apontadinho, é tudo menorzinho. Bom, e aí, aos poucos, a gente vai interiorizando esses gestos e essas formas, e a gente começa a reconhecer com mais facilidade o que que a gente está vendo, e é muito gostoso e ajuda muito na hora de desenhar também. E antes da gente pegar uma foto, então, e se propor a fazer o bicho, eu queria treinar mais uma coisa com vocês. Antes, eu ainda quero treinar uma outra coisa. Foram tantas coisinhas que eu queria praticar com vocês. Eu tentei montar aqui um esquema de um, dois, três, o que para eu não me perder. Então, eu queria só que a gente brincasse agora um pouco assim, ó. Nós vamos fazer várias bolinhas, bem solto. E nós vamos colocar várias posições de 3/4, tá? Então, aqui, imagine como se fosse o meridiano aqui do globo, né? E a gente está virando esse globo agora, ou a gente está virando a nossa cabeça para muitos lados. Então, mais agudo, menos agudo, muito agudo, quando eu não enxergo quase nada. Eu posso brincar também agora de colocar a linha do olho, posso colocar bem numa cruz, numa forma de cruz. Mas eu posso aqui, por exemplo, colocar mais para baixo, mostrando que a minha cabeça está um pouco abaixada. Posso colocar mais para cima, mostrando que a minha cabeça está levantada. Posso colocar um pouquinho diferente. Essas duas formas estão parecidas, então eu vou colocar
vem um pouquinho para baixo. Olha, são pequenas variações, mas isso faz diferença, tá? E aqui vou colocar no meio também. Só nessa brincadeira aqui, a gente já facilitou para nós essa percepção de que para que lado, que posição que a cabeça está. E a gente pode agora colocar só assim, ó, duas linhas, tá? Para a gente mostrar. A gente sabe que o focinho tem uma espessura, então eu não vou fazer uma linha só. Até poderia brincar com uma linha só, assim, para saber para onde que o focinho, ele está mais para cima, ele está mais para baixo. Mas a gente pode também colocar duas linhas que saem de um lado e do outro dessa, desse nosso eixo do nariz, tá? Eu posso subir um pouco mais, ó. Então, essa cabeça aqui, se eu coloco essa linha agora do focinho um pouco mais inclinada, a cabeça está um pouco mais abaixada. Se eu subo, né, a inclinação, se eu mudo a inclinação, olha, aqui a inclinação está mais assim. Aqui, essa inclinação agora subiu um pouco, tá vendo? Ela ficou menos, ela ficou mais próxima da horizontal. Então, ela inclinou só um pouquinho, ou ela inclina mais. Com isso, eu estou mostrando não só o tanto que a minha cabeça virou para um lado para o outro, mas também um pouco essa diferença de se o focinho está mais para cima ou mais para baixo, tá? Aqui, por exemplo, se eu fiz essa cabeça com a linha do olho mais para cima, mostrando que o animal está olhando para cima, eu posso também colocar o focinho assim, ó. Eu posso colocar bem retinho assim, ó. Só para vocês verem que o focinho vai ter que acompanhar essa posição que a gente decidiu. Aqui eu posso abaixar bem, porque a cabeça está nessa linha, ó. Se eu puxo a linha do olho aqui mais para baixo, então significa que eu estou vendo esse focinho, opa, mais por cima, certo? Então ele está mais abaixado. E aqui, olha só, eu não falei, mas a gente já pode começar a ter essa perspicácia, né? De colocar uma linha. Quando eu estou aqui nos três quartos e eu estou enxergando mais esse lado de cada cabeça, então eu vou puxar a linha um pouquinho mais para fora, certo? Porque eu tenho mais espaço aqui. E aqui vai ficar mais perto dessa linha. Deu para entender? Às vezes assim, desenhar e falar, para mim, é complicado, porque uma parte do cérebro briga com a outra, né? Um é o lado direito, outro é o lado esquerdo. Então, é, vocês entenderam que a gente, como a gente falou, que Deu para entender. Que deu, é a ótimo. história do olho ficar menor e o olho Isso, mais longe ficar menor, o mais perto ficar maior. E no isso, focinho, você está até fazendo os risquinhos também um pouquinho menor e um pouquinho maior. O que está mais longe isso, está menor e o que está mais perto isso, está maior. isso. E aqui essa distância é maior. E aqui a gente vai colocar, então, ó, se a gente fosse fechar agora esse plano, tá? Nós vamos procurar uma inclinação, pode ser um pouquinho assim, e essa inclinação, ó, vai ter que ser igual. Esquece essa linha do olho, como a gente colocou ali, mas agora escolhe uma inclinação que vai ser a mesma para tudo, tá? São as paralelas, lembram? Luciana, Oi. é, nessa, a terceira bolinha na horizontal, a terceira bola, essa, Tá. você puxou esses traços acima da linha do olho. É que foi sem querer. Ah, Foi sem tá querer. bom Foi na então, hora foi entusiasmo do demais. desenho, Mas tá, também, tá. amada, olha só, isso aqui é só um esbocinho. Então, se sair um pouquinho, isso aqui não levem É muito a só sério. é só para eu entender se a Sim, direção dela vai estar meio aí nessa, observando isso, né? isso. Porque depois ela vai ganhar massa, né? Exatamente. Maior. É isso que a gente vai fazer Tá, agora, tá? tá Então, bom, tá bom. o importante é vocês entenderem que é,
tudo vira junto, né? Tudo vai junto. Então, o focinho, que é essa parte projetada, que vai ser a nossa, acho que maior dificuldade, a nossa maior luta, a gente tem que entender um pouquinho como é que ele funciona aqui, tá? Então, nesse primeirinho aqui, se a gente fecha essa partezinha desse plano, isso tudo começa a mostrar essas paralelas que vão ter que ser sempre respeitadas, tá? E a gente pode, então, fazer o que seria, ó, a pontinha da frente desse focinho. E me ajuda aqui, ó, a paralela, para eu saber como é que é essa linha aqui de baixo, tá? E aqui eu posso só abrir um pouquinho, porque isso essa, é um encaixe em que é mais largo no rosto e mais fino na ponta, tá? Então, eu não vou puxar essa linha aqui de baixo para fechar, paralela com essa de cima. Eu vou abrir um pouquinho para poder ter esse encaixe maior aqui assim, ó. Tá? Então, vocês podem brincar com os outros também. Achem paralelas. Você pode até fazer várias paralelas, independente se vocês vão usar ou não. E, então, como é que eu posso colocar? Aqui, olha, eu posso puxar um pouquinho mais para baixo. Eu enxergo menos lá em cima. E não faz mal agora, olha, não se preocupem se ficou muito fino, se ficou fora da proporção. A gente está só querendo entender encaixe, tá? Encaixe. Como é que eu posso mostrar? Então, se eu puxei aqui assim, eu vou, ó. Sempre usar as minhas paralelas, porque olha só que interessante. Quando eu puxo aqui as paralelas, desse que eu estou fazendo agora, eu tenho aqui em cima onde que as orelhas vão sair. Se eu não faço isso, provavelmente eu teria colocado uma orelha aqui e a outra orelha aqui, ó. E não é assim. A orelha do lado de cá vai estar mais embaixo do que a orelha do lado de lá. Ela é maior, mas ela é mais baixa. Porque isso aqui está inclinado, tudo está inclinado. Dá para entender? E aqui, então, eu posso puxar aqui, que seria a parte da frente, olha, que seria essa partezinha que eu falei para vocês, do fundo do potinho, é essa parte aqui assim, ó. Certo? E aí a gente puxa isso aqui um pouquinho mais aberto. Não faz mal que não ficou proporcional aqui com a cabeça, não faz mal. Não se preocupem com isso agora, isso não é o mais importante. Vocês podem fazer uma curvinha aqui em cima, curvinha mais convexa, e aqui uma curvinha mais côncava, que mostra como isso encaixa na cabeça. Bom? Luciana? Oi. Ixi, eu tô com dois. Tá sem som, Marília. Se você está com celular, você tem que diminuir todo o volume do celular, tem mais dois botõezinhos para fechar o som. Eu também demorei para entender. Vamos ver se agora vocês conseguem me ouvir? Sim, Tá. muito bem. Eu tô com uma dúvida. Então, na Sim. última cabeça, a da direita embaixo, isso. Uhum. Na verdade, em todas. Mas, por exemplo, essa fica mais evidente. Ah, Tem, digamos que, quatro quintos do aham, lado esquerdo aham, e um quinto do lado direito. certo. Na hora que a gente vai colocar as bolinhas do olho, será Aham. que a gente pode assumir mais ou menos essa proporção para conseguir saber a distância entre uma bolinha e a outra? Querida, é uma ótima pergunta, eu não sei te responder, porque eu vou na intuição. Então, olha só, eu sei que tem que estar nessa inclinação, eu sei que tem uma bolinha que está mais, tem uma distância maior aqui, uma distância menor aqui.
Eu vou nessa intuição. Eu nunca cheguei a medir para saber se agora a proporção também é um quinto, mas se você descobrir, me conta, Maria. Tá bom? Porque eu acho que, assim, com um pouco isso que a gente conversou aqui, já dá para a gente mais ou menos colocar o olho numa posição que funciona, tá? Aqui sempre embaixo a gente pode fazer, se quiser, ó, uma curvinha, só para mostrar. Aqui é mais difícil, né? Mas para mostrar essa parte de baixo do lábio, já ajuda também a dar uma carinha de focinho. Então, isso aqui, não se julguem falando, ai, não fiz, não sei, não deu certo. Só está tentando entender posição, tá? A gente já já vai tentar fazer um focinho com mais, assim, naturalismo, tá bom? O que a gente está tentando fazer aqui é ajudar o nosso olho a saber o que que ele tem que enxergar, saber o que que ele está vendo. Ô, Lu, Oi, com licença. Fiquei com uma dúvida. A pois gente, não. a gente começou com o eixo horizontal, o eixo vertical, fez essa divisão 3/4. Isso. Daí, quando a gente começou a estruturar o desenho, você falou para a gente fazer esse prolongamento do focinho, tudo certo. E aí depois você falou, ignora aquela linha horizontal, que era dos 3/4, porque ela não é mais uma referência, né? É, Ela não vai ser referência. então, eu não falei muito bem falado, Fê, Tá. porque ela poderia ser a referência e eu posso usar ela para fazer a paralela aqui. Mas eu também posso decidir, de repente, inclinar um pouquinho mais aqui. E aí eu tenho que corrigir o lado de cá também, entendeu? É um pouco isso. O importante é, se ela é referência, então o focinho vai seguir a forma dela, a inclinação dela. Se de repente eu precisar inclinar mais o meu focinho, eu vou ter que corrigir a forma dessa linha inicial, porque as duas têm que ser paralelas, tá? Então, obrigada por ter esclarecido, porque eu não falei muito bonito. Agora acho que ficou melhor, tá bom? Por que que eu falei desse jeito? Muitas vezes, quando eu vou copiar uma imagem, eu faço isso daqui, vou buscando, e a hora que eu vou fazer o nariz, eu percebo que o meu nariz está mais inclinado. E que na hora que eu comecei a fazer o desenho, eu não coloquei da maneira correta. Então, aí a gente pode corrigir. Só para dizer que isso tudo é móvel. Eu posso ir mudando, mas a hora que eu mudo uma coisa, todas as outras têm que seguir essa mudança, tá bom? Isso é bem importante. E essa questão das paralelas é uma boia salva-vidas mesmo, porque é muito fácil da gente se perder na hora que a gente está olhando para uma imagem, por exemplo. Vamos pegar essa de frente, ela até é mais gentil com a gente, né? Mas a hora que a gente pega assim, é fácil da gente se perder, que são muitas direções de linhas, são muitos movimentos, e às vezes a gente não está entendendo que essa linha aqui da orelha, ela está seguindo a linha do olho também. Então a gente fica numa briga, e a gente pode facilitar a nossa vida sabendo dessas coisinhas, tá bom? Tudo bem até aqui? Podemos ir adiante? Sim. Tá. É, eu não consigo enxergar muito vocês, então não sei se vocês estão sorrindo, se vocês estão tristes. Aí vocês dão um retorninho, ajuda. Então, olha só. Nós vamos agora fazer passo a passo, juntos aqui, o que é o focinho do urso e o focinho do lobo nessa perspectiva de 3/4, tá? Então, da gente entender um pouquinho esse volume maior que o focinho do urso tem, certas movimentações muito bonitas,
e depois a do lobo também. Então, vamos começar com a do urso? E aqui, olha só, eu deixei uma colinha para mim, porque às vezes eu me perco aqui. Então, nós vamos começar com uma forma assim, ó. Tá? Então, olha que legal, em vez de eu falar focinho, tá, olha, é uma curva, né? A gente pode falar uma parábola, continua e cai do outro lado, que agora aqui é mais juntinho. Então, essa curva bonita, como se fosse um desenho de folhas. Tá bom, Lívia, querida. Tá tudo certo, viu? É que quando eu estou desenhando e eu coloco essa minha mão grande para vocês, eu vejo duas, três pessoas, eu não vejo todo mundo. Às vezes dá um pouco uma tristezinha, assim, de não ver você. Então, olha só, nós vamos fechar aqui em cima e nós vamos aqui fazer uma perspectiva, ó. Essa linha aqui é importante, tá? Porque está mostrando agora, olha só como isso virou perspectiva, percebe? Então, tem que estar inclinado aqui. Está mostrando que a gente está enxergando agora esse focinho, uma perspectiva. E eu acho que a gente pode fazer aqui a do lobo, aqui embaixo. Ele vai ter mais aqui essa forma de gota, tá? O do urso está olhando para a direita, o do lobo para a esquerda, mas dá para vocês perceberem a diferença aqui, né? Se eu fizer virado para o lado de lá, seria assim, tá? É mais fininho, percebe como aqui não tem essa largura toda, mesmo aqui na frente. Aqui na frente eu vou ter só uma coisinha bem pequenininha que sai lá do outro lado, ó. Porque tudo é mais fininho. Claro que isso aqui é uma das posições dos 3/4, né? Eu poderia virar a cabeça o focinho do urso mais para cima, ou mais para baixo, a mesma coisa com o do lobo, mas é só, a gente tem que escolher uma pose para poder treinar. Então, aqui já dá para a gente ver como a do lobo é mais fininha, tem a ver, olha só, olha que lindo, me ocorreu isso agora. Isso aqui é o gesto da orelha, né? Se eu viro aqui assim, ó. Essa é a orelha do urso, essa é a orelha do lobo. Então, como a gente pode ver que o todo está nos pedaços, os pedaços estão no todo. Então, como a gente descobre algo que é mais agudo, olha aqui o olho do lobo também, como ele é mais amendoado, mais puxadinho. Então, o lobo vai ter essas pontas, é algo um pouco mais largo e depois pontinhas. E o urso é tudo mais redondinho. O olho do urso também é uma coisa mais redonda, como a gente está fazendo o focinho. E isso é uma das coisas que mais me encanta em termos de como que o nosso universo é criado, como tudo tem relação e uma lógica. Muito bem. Então, agora aqui assim, a gente vai, olha, vamos traçar o que seria aquela linha do meio da cabeça? Lembra que a gente fez na cabeça inteira, que a gente fez assim e traçou a linha do nariz? Agora nós estamos traçando a linha do nariz do nariz. Só para a gente saber que tem um pedaço da narina que vai ser maior do que a outra, do que o outro, tá? E aqui a gente pode, então, fazer, olha só, a minha. Vou mostrar agora a narina. E essa linha vai ser paralela com essa de baixo, porque a gente já sabe disso. Precisa ser tudo paralelo, tá? E aqui eu vou puxar o que seria esse botãozinho do nariz, que é uma coisa fofa isso aqui. O nariz, ele está em dois planos, né? O plano aqui de baixo e depois o plano aqui de cima do focinho. Então, ele tem essa inclinação aqui, ou essas duas partes. Pode ser um pouco mais triangular aqui, tá? Mais redondinho, mas pode tender para um triângulo. O urso é todo mais redondo. Vocês estão vendo como já está aparecendo o focinho do urso aqui, com tão pouquinho? E agora, essa linha aqui do meio, ela é muito importante, porque ela também vai me dar a referência
da boca que eu vou colocar agora, olha. A boca, a gente pode começar fazendo essa curva aqui assim, como se fosse um arco. E tem um lado maior e um lado menor, porque aqui está o meu eixo. E aqui eu vou subir, ó, tá? Eu faço essa outra curva. Então, uma curva que abriu para baixo, uma curva que abriu para cima. E aqui eu não quero ele muito sorrindo, não. Eu quero um urso bravo. Eu vou puxar mais para baixo assim, ó, tá? Eu puxei muito para cima, ficou muito sorridente. Eu quero um urso bravo para fora. Do lado de cá, então, eu vou ter um pedacinho que sai, ó. Tá? Dá para enxergar isso aqui, ó? Porque isso tudo tem volume, né? E aí a gente vai ajeitando. Eu acho que aqui pode subir um pouquinho mais. Às vezes, umas pequenas, micro coisinhas que vão ajudando, ó. E aqui agora eu vou fazer esse beicinho. Vou fazer uma outra curvinha aqui que vai, como se fosse um olho, né? Mas olha, é maior do lado de cá, menor do lado de lá. Agora eu vou arredondar um pouquinho aqui embaixo, porque não é reto, né? E eu posso, do lado de cá, também dar uma arredondadinha assim, ó. Puxar esse pedacinho. As minhas linhas de apoio ficaram muito fortes. Eu vou dar só uma. Não precisam fazer isso, tá? Mas só para vocês verem que é melhor se a gente faz bem levinho no começo. Aqui vem num movimento só, tá? E se quiserem depois colocar só uma bolinha aqui assim, nem precisa fazer ela inteira, mas só para a gente localizar o olho. Olha que gostoso como esse focinho apareceu. Se quiserem fazer um escurinho, um pouquinho aqui assim, só para mostrar. Narina também pode. Deu certo? Tem alguém desesperado? Alguém perdido? Deu certo, Lu. Deu? Tá. Vamos para o lobo, então? Olha só, nós vamos começar também fazendo aqui, olha, a nossa tampinha. Pode puxar agora, ó, um pedaço. Como a gente puxou esse pedacinho aqui embaixo, a gente pode puxar um pedacinho um pouquinho aqui em cima para a gente encaixar. Agora, do lobo, a gente vai fazer mais um triângulo. Conseguem ver? É tudo mais fininho. Do urso era mais redondinho, né? Do lobo a gente vai fazer mais fininho. E a gente pode puxar também uma tampinha aqui em cima, ó.
tudo paralelo, tá? Esse paralelo com esse. E a gente, né, pode ver uma coisinha funcionando assim já, esses paralelos. Ó. Eu posso agora mostrar um pouquinho esse gordinho que o lobo vai ter aqui. Só dar só- não precisa nem completar esse círculo aqui, ou esse arco, tá? Aqui é onde vai depois sair os pelos, né? Tem às vezes esses pontinhos que a gente enxerga. Aqui eu vou só apagar um pouquinho para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer. A gente agora vai puxar o que seria a parte da boca aqui embaixo. Aqui a gente pode colocar, ó, vamos colocar aquela linha do meio, do focinho, ó. Devia ter posto antes, tá? Então, olha como a gente tem um lado maior, um lado menor. Aqui eu posso mostrar, né? Pequenininha essa parte de baixo da boca, o lábio inferior. Aqui o lobo também, ele vem com esse gesto aqui da boca e muitas vezes isso termina uma curva para baixo, assim. É isso que faz o bicho ficar bravo, né? Quando essa curva vai para baixo. Ontem a gente estudou os peixes, né, Marília? E quando a gente faz a boca do peixe indo para baixo, ele ganha essa cara mais brava. Então, a mesma coisa aqui, tá? A gente puxa muito para E cara cima. de peixe, né? Que eu acho que é É, característico do peixe mesmo, né? isso. A gente faz, às vezes, os bichos muito sorridentes e eles têm uma coisa que, às vezes, é mais brava, né? E aqui é que vem uma coisa muito interessante, que é a gente puxar agora o rosto do lobo mais para dentro, tá vendo? Ó, enquanto aqui no urso a gente vai ter uma coisa que é bem gordinha, né? Ele é todo redondo, o lobo vai pedir que a gente faça esse focinho agora fino. E aqui lembra que essa parte do diamante que abre? Eu posso ter do outro lado também uma coisa aqui. E eu uso aqui as minhas paralelas para poder saber como é que isso aqui está se comportando, tá? E a gente vai ter, então, um olho, a gente pode fazer assim, mais amendoado, tá? Pode ser um pouco mais em cima, ó. Essa parte do rosto de trás, eu coloquei muito aqui na frente. Joga um pouco para trás, aqui. Né? Eu posso traçar aqui, olha, a minha paralela, para saber um olho vem até aqui, o outro só pode subir até ali. Está parecendo uma orelha que não existe. Posso fazer um pouco. Ele está muito feliz ainda, né? Vou tentar fazer ele mais bravo aqui. Pode colocar um pouco de pelo aqui, assim, mas também seguindo essa forma do diamante, tá? Então, na verdade, isso aqui é para a gente poder entender essas formas básicas. Então, olha como do lobo é muito mais, né? Assim, tem um larguinho e depois vem para algo que é bem mais fino. Olha como do urso tem esse volume grande, é largo, como ele.
E aí vocês vão dizer se deu certo. Então, também, claro, quando eu faço mais concentrada, fica melhor, né? Mas, para vocês verem que a gente tem que fazer muitas vezes. Se eu contar para vocês quantas milhões de vezes eu fiz isso, deu certo? Tudo bem? Levando um pouquinho só para dar uma olhadinha. Não vou nem, não preciso nem fixar, só para eu ver se. Isso, maravilha. Ótimo. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Isso, isso, ótimo. Marília, como chama o seu filho? Como você se chama? Yuki, muito bem. Gostei muito. Isso, perfeito. Gente, muito bom. Vocês são ótimos. Muito, muito bom. Então, não faz mal, Lívia, se ficou caricato, tá? Porque olha só, vou contar uma coisa para vocês. A caricatura, ela é maravilhosa para nós aqui nesse momento, porque a caricatura é aquilo que vai pegar justamente os traços principais. Então, quando a gente está. Eu fui estudar Disney, como é que o Disney fez o Balu lá do Mowgli, sabe? Porque ali tem algo que é tão característico que eles são capazes de pegar. Então, não se preocupe com isso agora. A gente fez algo, o meu também parece meio uma caricatura aqui do lobo. Eu até consigo reconhecer aqui o Walt Disney também, o lobo mau dos três porquinhos, né? Não faz mal. Porque agora, com isso de pano de fundo, a gente vai poder fazer um desenho mais naturalístico, tá bom? Porque a gente entendeu o que é que a gente está vendo. Então, essa é a nossa próxima tarefa. E aqui, olha só, eu vou propor da gente fazer esse urso fofo, meu Deus, cadê ele? Ele tá aqui. Esse aqui. Primeiro, por que que eu acho que é interessante a gente fazer isso aqui? Porque ele tem uma inclinação da cabeça que é não só para um lado, como um pouco para baixo também. Então, ele vai trazer esse desafio. E, ao mesmo tempo, ele mostra essa parte maravilhosa desse focinho aqui, aonde a gente vê direitinho essa boca que cai um pouco nesse lado, que cai um pouco para um lado para o outro, e esse beicinho que o urso faz, que também é muito característico. Então, acho que esse é uma boa foto para a gente trabalhar, tá? Então, eu só vou mostrar ela aqui e vou essa foto aqui, tá? Que chegou para vocês. Então, vamos fazer um pouquinho, um passo a passo, juntos, tá? Então, nós vamos fazer primeiro o que é esse redondo e vamos achar essa linha aqui assim, essa linha do meio e a linha do olho, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar na minha mão só um minutinho e eu já volto aqui para a foto, porque agora vocês têm mais do que material para poder trabalhar sem minha pessoa, né? Então, olha só para a gente poder começar juntos. Então, olha só, aquela bola livre, bem levinho, para eu poder estar procurando o que que eu quero, e vamos achar essa linha aqui central, tá? Prestem atenção agora que a linha do olho vai estar um pouco inclinada, tá? Ela não vai estar reta como a gente está acostumado a fazer. Se precisar, coloquem o lápis ali na frente, meçam a inclinação e podem fazer vários traços, mesmo que não esteja no lugar certo, mesmo que a boca ou o nariz caia em outro lugar, essas paralelas aqui vão estar ajudando vocês a se localizarem. E depois, se precisar, vocês fazem outra. Você descobriu que o olho aqui faz a do olho para ajudar, tá bom? E aí, nós vamos
buscar um pouquinho essa forma que a gente estudou, como é que esse focinho se encaixa aqui. Não fiquem preocupados de achar exatamente o gesto lindo, porque vai para dentro, depois vai para fora. Busquem só o que é geral. Então, aonde que está saindo agora essa projeção, e a gente sabe que a gente vai ter que procurar aqui, olha, aquele, é aquela, ai, como é que fala isso? É a projeção, né? O volume aqui dessa forma, tá bom? E aqui a gente pode fazer outra bolinha, ó, tá? Tentando achar como é que. E se eu faço tudo muito levinho, eu posso corrigir. Por exemplo, talvez aqui o meu faltou fechar um pouquinho, ficou muito aberto. Então eu venho, fecho um pouquinho. Agora é a hora, deixa eu falar isso olhando para vocês, assim, bem no roxinho, para vocês entenderem uma coisa que é importantíssima. Agora é a hora de fazer leve para entender se a proporção está correta. Porque eu só consigo corrigir nesse lugar aqui, grandes problemas de proporção, nesse estágio do desenho. Se a gente já se fixa na forma muito perfeita, a gente se apaixonou pelo olho, ficou fazendo o olho, e depois viu que está tudo errado, a gente tem que pegar outra folha. Porque não tem como corrigir coisas muito estruturais básicas, tá bom? Então, façam devagar, vou colocar aqui para nós, tá? Vão devagar. Essa parte inicial é a mais importante de todas. O resto, se o olho sobe, se o olho desce, é fácil de corrigir. Mas achar essa inclinação correta da proporção e da perspectiva é muito, muito, muito importante, tá bom? Então vejam se essa, por exemplo, essa projeção sai, percebam como ela passa um pouquinho do que é a forma da cabeça que eu estou enxergando lá atrás. E como se eu fizer bem bonitinho esse meu eixo do nariz, na inclinação certa, ele vai me dizer, ele vai me dar certinho aonde que está essa barbinha ali embaixo do focinho, tá vendo? Usa os espaços negativos para fazer correção de inclinação. Agora são as grandes coisas. Percebam como a tampinha, o que eu chamo de tampinha ali do potinho, que é onde a narina tá, né? Ela aparece, é fininho aqui nessa foto. Então, se fez muito largo, dá uma corrigida. Percebam como é mais fino na ponta e abre em direção ao rosto. Percebam como o pedacinho do rosto que está do outro lado, a gente pode confundir com o que é pescoço já. Tem uma linha bem fininha, bem suavezinha mostrando para nós aonde que o rosto terminou. E esse rosto tem que encontrar com a barbicha lá embaixo, percebe? Se vocês tratam uma linha por sobre todo esse focinho, isso aqui tem que encontrar. Como é parta essa parte de cima da cabeça do urso, né? Como abre. E como o lado que eu estou enxergando mais é maior. É o óbvio, mas eu abro um pouco aqui em cima, olha, abre. E reparem que agora aqui, na parte de cima da cabeça, é um pouco reto, façam tudo redondo, tá? Percebam que a distância entre uma orelha e outra, a linha é mais reta. Isso é importante. E tem aquela forminha um pouco do coração, né? A gente vê com essa linha aqui no meio. Estou achando, olha só, que meu focinho pode ser um pouquinho mais comprido. Então, graças a Deus, eu não fiz nada que me impeça de
mudar, eu só preciso cuidar para manter as linhas paralelas, tá? A hora que eu tenho isso, o resto é só alegria. Porque agora eu vou começar a falar, né? Eu vou fazer o nariz. Aí eu posso falar, ah, que bonito. Agora é que eu começo a modelar. Falar, ah, então aqui tem uma coisinha que desceu, uma linha que desceu. E agora aqui no alto do nariz, desse focinho, eu estou vendo que sobe um pouquinho, depois desce, depois sobe. Aquela linha que parece que é totalmente reta, ela tem um pouco um joguinho. E esse joguinho é o que vai trazer vida. Agora a gente vai por a vida, tá? Até agora a gente fez só a base. A base é muito estrutural, é minha como é que fala? Caricaturística mesmo, tá? Agora é que vem esse polir das formas. E às vezes a gente vai enxergar um movimento, talvez só esse urso tem, talvez só essa posição da cabeça tem, tá tudo certo. E aí, meus amores, se tiver alguma questão, me falem, porque eu não estou vendo vocês. Agora eu não estou vendo ninguém, de ninguém, de ninguém. Não sei nem se vocês estão aí ainda. Temos aqui. Tá Tá. todo mundo aqui. Tá cheio de janelinhas aqui embaixo. Então, mas se tiver alguma questão, falem, porque eu não consigo ver rostos desesperados, tá? Eu te conto que tá todo mundo trabalhando bem concentrado. É, eu sei porque eu não estou ouvindo um fio. Está bem concentrado mesmo. Obrigada, Maria. E aqui, olhem, ó, a gente pode fazer essa linha também central, tá vendo? Aqui na ponta do focinho, também devia ter feito antes disso. Tão fácil a gente se deixar levar pela forma, esquecer de cuidar desses momentos importantes. Então, vejam se está bem bonitinha essa curva aqui. Ela vai combinar com a curva que a gente fez antes. E agora está tudo na proporção correta. Tem um lado maior que o outro mesmo. E aqui a gente vai se deliciar fazendo essa curvinha do lábio, tá? E aqui esse urso está um pouco sorrindo, né? Mas é um sorriso meio maroto, que ele não sabe se dá para confiar mesmo nele. Esse beicinho um pouquinho. Aqui essa linha do queixo é bem visível, né? Um presente para a gente poder enxergar. A gente pode ir apagando, não de tudo, tá? Não apaguem de tudo essas linhas de apoio. Primeiro porque elas são lindas, porque elas estão contando a nossa história aqui. E depois porque elas ainda podem ser referência, tá?
aqui no alto, se vocês conseguirem só levantar, vocês conseguem ver minha mão trabalhando ou não? Conseguimos. Tá. Só presta atenção que bonito aqui, olha, onde a gente tem, onde o focinho se insere no rosto, né? Como aqui a gente tem uma leve, sabe, um lugarzinho, parece estar dizendo, olha, aqui vai encaixar o olho e depois faz assim. Tem um pouco uma curva, não é totalmente reto, sabe? É uma curvinha dentro da curvinha, assim, ó. É muito bonito isso, tá? De novo, a gente não precisa fazer um xerox, a gente precisa ser capaz de fazer a ursidade, tá? Ou seja, cada um vai ter o seu urso, que tem a sua cara. Então, vamos checando as paralelas. Em volta dos olhos, a gente tem músculos. E é bem legal se a gente faz esses músculos. Não sei se vocês conseguem enxergar. A gente conversou um pouquinho sobre isso na aula anterior, no encontro anterior. Então, quem depois quiser pode assistir, já está lá na, no canal da Sagres. E aqui só vou mostrar rapidinho, eu já volto, prometo para vocês que eu já volto, mas só para vocês verem. Então, essas montinhos que a gente começa a enxergar em volta do olho, e isso ajuda que o olho não fique boiando nesse espaço vazio, sabe? Então, depois, veja se vocês conseguem enxergar esses voluminhos que tem ao redor dos olhos, tá bom? Isso é uma grande, grande ajuda. Voltando lá para fundo, ó. Dá para ver aqui, tá vendo? Esse escuro aqui, a gente também pode, não precisa nem fazer escuro, mas pode fazer o contorno. Aqui, ó, no perfil, dá para ver bem, né? Esse que está mais inclinadinho, dá para ver bem direitinho como tem um voluminho aqui assim. Isso é uma grande ajuda, tá?
Pode dar essa indicação de pelo, só assim, fazendo umas linhas um pouquinho mais é, recortadinhas, né? Lembrem das pupilas, aqui quase não dá para enxergar, mas quem for fazer, colocar um pouquinho mais para cima. A gente viu também no encontro anterior. Se quiser usar o esfuminho um pouquinho. Aqui eu percebi um erro no meu desenho, que é essa parte aqui de baixo da boca, né, o queixo. Olha como essa linha sai para trás dessa dobra aqui do lábio de cima, tá? O meu estava saindo quase na mesma direção. E isso não estava deixando o rosto virar para baixo. Então, a hora que eu ponho essa boca um pouco mais para trás, dá uma outra sensação de perspectiva. Melhor. Vocês podem checar como é que tá aí para vocês. E aí, dá para mostrar alguma coisa? Eu sei que vocês devem estar no processo ainda, né? A gente pode usar um pouco da borracha também, se precisar mostrar algum ponto luminoso.
Esse urso é meio coelho, né? Ele tem umas orelhas Ele tem compridas. uma orelha mais compridinha, isso mesmo. Eu acho que é uma outra espécie, talvez lá da Ásia. Vocês querem me mostrar um pouquinho o que que foi que aconteceu? Isso, Eliane. Isso, muito bom, querida. Isso, ótimo. Bom trabalho. Aqui, Marlene, deixa eu ver. Pode levantar, Marlene. Isso, tá? Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que você pode. Não, você pode não. Você pode deixar como tá, mas eu vou te contar uma coisa. A cabeça ficou muito grande em relação ao focinho. Então ficou com cara de filhote. Então você não precisa mudar, tá? Mas só para você entender por que está dando essa sensação, olha só. Essa distância que você tem entre o final do focinho e o final da cabeça é muito grande, que é como os bebês têm, tá bom? Então, filhotinho, tá lindo, é isso aí. Muito bom, querida, obrigada. Obrigada. Karen, isso. Aqui, Karen, tem uma questão, deixa eu ver aqui, das paralelas, tá? Aqui, quando você tem a boca, O ela. nariz, né? Oi? Foi meu filho que falou. Ah, tá. O nariz. Ah, é o desenho dele? Não, não, é meu mesmo. É teu. Ah, tá bom, É tá meu, é bom. meu. Olha só, você vai ver aqui as paralelas do nariz, da boca, elas não estão bem paralelas, tá? Então a boca pode subir um Tá, pouquinho em relação ao nariz, porque a boca está tá baixando e o bom. nariz está subindo, É verdade, tá tá. bom? E Tá aqui, bom. olha, atrás da orelha, dessa orelha mais de baixo aqui, que aliás ela deveria estar mais. Deixa eu ver ah, você colocou assim, tá certo. Você pode aumentar um pouquinho a cabeça aqui atrás da orelha, tá? Tá Para ter bom. mais volume. Deixa eu te mostrar aqui. Olha, aqui atrás pode ter mais volume, tá vendo? Tá bom. Você pode Uhum. puxar aqui. E checa direitinho como é que está a inclinação. A Tá. tua inclinação está um pouco assim, não faz mal, Uhum. mas veja se tudo tá. Eu achei que a da boca não estava batendo com a do nariz, tá bom? Tá bom. Quem mais? Aqui, Olivia. Sobe um pouquinho, Olivia. Isso, que lindeza! Muito bom. Nossa, que linha bonita. Muito bom, querida. Parabéns. Elizabeth. Opa, foi o da. Ah, Elizabeth. Isso, muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem um lado aí que parece que não dá para ver que tá fraquinho, mas ó, Não, mas dá virou para uma. ver, eu estou vendo. Muito bom. Bem Obrigada. ursivo, assim. Kátia, estou aqui te vendo. Peraí, cadê você, Kátia? Você pulou aqui. Isso, tá. Ok, tá. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Tá. Tá tudo certo. Isso aí. Isso aí. Muito bom, querida. Isso aí. Fernanda. Isso, Fê. Muito bom. Lindo. Eu gosto tanto dessas linhas que sobram, essas linhas da pesquisa, elas dão tanta vida. Muito bonito. Muito bom. Marília. Isso, muito bom. Ai, que lindo que é ver o gesto né? A gente reconhece um pouquinho de cada um aqui nos desenhos. Linda linha, Marília. Muito bom. Excelente. Muito bem. Eu vou terminar aqui a gravação, mas eu quero conversar uma coisinha com vocês depois, tá bom? Então, eu vou só aqui agradecer muito mesmo a presença de vocês, de estarem aqui, a Sagres pela parceria. E, enfim, muito gostoso, eu agradeço mesmo. Então,